Olá, queridos, vamos para o nosso vídeo de hoje. Você já pensou qual é, de fato, essa chave, essa técnica, esse fundamento que faz com que os samurais sejam indivíduos tão extraordinários como, por exemplo, Miyamoto Musashi, que conseguiu participar de mais de 60 combates e não perder nenhum deles, e finalizou a sua existência humana com um grande triunfo, sintetizando a sua obra com Gorin no Sho? Você já imaginou que muitos desses antigos guerreiros, eles seguiam um código, eles seguiam algo que tornava esses indivíduos, esses homens, seres extraordinários? Então, qual é a essência disso? Qual é a essência do caminho do guerreiro? E o que faz com que esses homens fossem seres tão especiais? É isso que nós vamos estudar no nosso vídeo de hoje. Olá, queridos, vamos dar início ao nosso vídeo de hoje, efetivamente, dando continuidade aos estudos que estamos fazendo do Hagakure. Então, hoje, especificamente, nós vamos falar sobre a essência do caminho do guerreiro. E é um episódio muito especial, porque nós vamos encontrar nas palavras do próprio mestre Yamamoto Tsunetomo a sua explicação de como que uma pessoa ela pode, de fato, chegar à essência, à medula do caminho do guerreiro. Então o mestre Yamamoto Tsunetomo, ele diz textualmente o seguinte: embora seja evidente que um guerreiro deve seguir os princípios do caminho marcial, parece que muitos são culpados de negligência nesse aspecto. Se perguntarmos qual é a essência do Budô, são poucos os que conseguem responder a essa pergunta sem hesitação, pois não foi tomada a sério essa questão. É de uma negligência aterradora. O caminho do guerreiro, ou Bushido, encontra-se ao abraçar a morte. Então o mestre ele começa alertando sobre esse ponto que nós já vimos nos estudos anteriores, que é o quanto as novas gerações não se preocupam em entender a essência do caminho que estão percorrendo. É muito fácil nós nos deslumbrarmos com os aspectos externos, exteriores de cada coisa que a gente faz e não ir aos grãos, não ir até a essência. E essa tendência que a humanidade tem como um todo, de uma forma geral, porque nós tomamos as coisas muito na superfície, faz com que torne cada vez mais e mais difícil as pessoas chegarem até o cerne de qualquer ensinamento, e nós não estamos falando aqui só sobre o caminho dos samurais ou o caminho do guerreiro, mas nós estamos falando aqui sobre o caminho de qualquer arte marcial. Nós poderíamos falar sobre o caminho do praticante de Kung Fu, do praticante de Karatê, de Judô, de Aikido, de Hapkido, não importa. Necessitamos ter clareza sobre quais são os passos a seguir para chegarmos no centro desse ensinamento, porque é no centro onde encontram-se aquelas instruções precisas e específicas para que a pessoa ela possa atingir os níveis superiores e se tornar um ser humano extraordinário. Nós estamos falando exatamente disso. O quanto é possível você superar todas as suas questões menores para você atingir níveis de superioridade, não em relação a outra pessoa, mas em relação a você mesmo, dentro da tua própria trajetória. Por isso o mestre ele começa a falar que é de uma negligência aterradora, ou seja, as pessoas não levam a sério, e imagine isso já naquela época, as pessoas não levam a sério o estudo da essência da arte de servir, da arte do Bushido, de se tornar, de ser um samurai. Então ele diz, na compreensão dele, ele já dá a resposta, ele fala, encontra-se o caminho do guerreiro, a essência do caminho do guerreiro, encontra-se ao abraçar a morte. Então primeiro nós vamos analisar isso. Como é que nós lidamos com o fenômeno da morte? E o que é o fenômeno da morte? Morrer é a destruição, a cessação de uma existência em um determinado plano para existir em outro plano que nós desconhecemos, que não sabemos onde é. Existem muitas teorias a respeito. Então, algumas religiões e escolas falam que existe um espírito que é imortal e que após a morte do corpo físico é essa essência, esse espírito, ele segue vivendo em um outro plano. Porém, de uma maneira efetiva, as pessoas não têm acesso a isso, não viram, não foram até esse lugar, não chegaram em nenhuma dimensão em que ali estão os mortos
ou falaram com os mortos. Aí você poderia dizer, não, existem fenômenos dentro das escolas espiritualistas ou espiritistas em que pessoas incorporam em outras para poder comunicar coisas e dar mensagens. Ok, isso é correto. Porém, aliado a esse fenômeno, pode haver questões que põem em dúvida o fenômeno em si. Nós podemos falar, por exemplo, de fenômenos mediúnicos, mas podemos falar de fenômenos medianímicos, ou seja, a pessoa ela está aportando muito daquilo que ela tem, das capacidades dela. Então, o quanto que é verdade? Talvez o ser humano ainda não tenha explorado todas as suas capacidades e as suas potencialidades na sua vastidão. Os sentidos paranormais de uma pessoa ainda não foram total e completamente desenvolvidos. Então pode ser que alguém tenha uma sensibilidade muito grande e consiga perceber aquilo que a pessoa quer ouvir, aquilo que a pessoa quer saber. Talvez consiga acessar áreas na mente de uma pessoa que está próxima o suficiente para você transmitir informações que só aquela pessoa saberia. Então, claro, nós não vamos falar sobre isso hoje. A ideia aqui não é questionar fenômenos mediúnicos, né? Porque tem a sua inteira validade, né? E onde esses fenômenos eles ocorrem, eles têm a sua importância de ser e de existir ali. Porém, nós estamos falando de algo que impacta a humanidade como um todo. Eu não sei se você já perdeu algum ente querido, algum parente, mas num dado momento a pessoa está no plano físico, daqui a pouco ela desaparece, ela some, ela não está mais nesse plano, o seu corpo se dissolve, a sua estrutura física ela deixa de existir. Então isso é um fenômeno altamente impactante, muito forte para todas as pessoas. Tanto que é muito comum as pessoas conjurarem a morte, tentarem de uma certa forma afastar. Como que as pessoas fazem isso? Ao passarem em um campo santo, um lugar onde se sepultam pessoas, é normal as pessoas se persignarem, né? Fazer o sinal da cruz. E esse sinal da cruz é uma espécie de conjuro de afastamento. É uma forma de você banir aquilo que está relacionado com a morte. Ou seja, a morte é algo que não é bem-vindo. Mas, na ótica do guerreiro, a morte ela é extraordinariamente bem-vinda, porque é um fenômeno de síntese, é um fenômeno de clareza física e espiritual. Diz que quando a pessoa ela está próxima da morte, ela vê as coisas com muito mais clareza. Existe uma obra interessante de um autor chamado Mitch Albom, que ele depois eu vou colocar aqui na edição do vídeo, eu vou colocar o nome do autor e o nome do livro, para que vocês possam fazer essa pesquisa, onde ele faz um estudo com muitas pessoas que estavam em condição, uma doença de condição terminal. E ele pergunta para essas pessoas o que é importante para elas, o que é realmente importante. E essas pessoas elas começam a declarar as coisas mais simples, como, por exemplo, apreciar o nascer, um pôr do sol, estar com a sua família, estar com os seus filhos, brincar com o seu filho, andar de bicicleta, nadar, correr, caminhar. Ou seja, as coisas mais simples da existência humana, nesse momento passam a ter relevância. É diferente da condição de quando nós estamos saudáveis, de quando tudo está bem. Quando você tem saúde, quando o teu corpo está bem, quando você está se alimentando bem, quando você pode fazer todas as coisas. Isso que é tão simples não tem tanta importância. Nós queremos fazer o extraordinário, aquilo que está além dessas coisas simples. Porém, a realidade é que esse momento de clareza, onde você está prestes a morrer, te apresenta a realidade de uma forma diferente. Então, nesse primeiro momento, Yamamoto Tsunetomo, ele diz, o verdadeiro caminho do guerreiro, ou seja, essa liberdade conscienciativa, essa liberdade psicológica, você só encontra quando você abraça a morte. E o que é abraçar a morte? É abraçar a perda. É abraçar o vazio, é abraçar o desconhecido, é abraçar aquilo que está além da nossa compreensão, é aceitar a inevitabilidade de um fenômeno que absolutamente não temos controle sobre ele. Então, mais adiante, ele complementa dizendo o seguinte, deve-se ensaiar a própria morte todos os dias, de manhã e à noite,
Apenas quando se vive constantemente como se já fosse um cadáver, se conseguirá encontrar a liberdade no caminho marcial e cumprir os seus deveres sem falta ao longo de sua vida. Imagine como isso está distante da sociedade atual, onde grande parte dos psicólogos, das tendências culturais, dos influenciadores, a maioria das pessoas que hoje em dia formam opinião, falam exatamente o contrário disso. Portanto, toda a cultura, atualmente, e com essa estrutura, existe uma classe que influencia a humanidade. E essa classe, ela envolve artistas, músicos, professores universitários, influenciadores digitais, psicólogos, muitas vezes até médicos, educadores. Esse conjunto de pessoas tem uma visão em relação à vida de autopreservação. Não, você tem que fazer só o que você quer. Não, você não pode sofrer. Você tem que se preservar. Você tem que preservar o seu bem-estar. Você tem que preservar a sua qualidade de vida, não é isso? Isso é é um conceito geral que as pessoas têm e que atualmente é preconizado, é ensinado. Os guerreiros, eles atuam de uma maneira diferente. Então ele diz aqui textualmente, se você não ensaiar o seu processo de morte, ou seja, se você não se relacionar com a sua morte, se você não se relacionar com a sua morte de uma maneira muito íntima, e o que é relacionar-se com sua morte de maneira íntima? Vamos lembrar os toltecs, o que os naguais diziam. Eles estendiam os braços, e assim Dom Juan falava para Carlos Castanheira, estendia o braço na altura assim do seu ombro e fazia um movimento como se afagasse a cabeça de alguém e dizia, a minha morte está aqui, à minha direita. E ela me acompanha e ela é minha conselheira. O que os naguais, os toltecs, eles queriam dizer quando eles se relacionavam com a morte? Eles sempre se perguntavam, e se eu não tenho mais tempo de vida, o que é importante para mim? Se eu for morrer amanhã ou depois ou daqui a 30 dias, o que realmente vai ser importante para mim? O que eu vou priorizar como fundamental na minha vida? Então essa relação, essa proximidade com a morte faz com que você veja o essencial. O nosso problema é que nós acreditamos que vamos viver para sempre. O nosso problema é acreditarmos que somos eternos, porque a crença na eternidade da pessoa faz com que você esteja absolutamente disposto a cometer toda a classe de erros, porque você vai ter tempo para consertar. Você vai ter tempo para corrigir. E será que nós temos tempo? Será que seríamos imortais? Será que viveremos? Porque existe a imortalidade do espírito. Ok, se fala sobre isso. Mas o corpo humano, ele não tem essa imortalidade. Percebe? Ele, mais cedo ou mais tarde, vai acontecer um processo de declínio da energia e vitalidade desse corpo e talvez conduza a pessoa a um processo de morte. Há por aí seres que conseguiram vencer e transcender a morte. Mas isso é a minoria. Portanto, reconhecer essa nossa relação com a inevitabilidade da morte torna a pessoa um tanto quanto distinta. Se nós aprendermos a observar a nossa vida a partir dessa ótica, começaremos a encontrar isso que Yamamoto Tsunetomo chama de a liberdade no caminho marcial. A capacidade de você caminhar sem amarras, sem estar preso a conceitos, sem autoimportância, sem se sentir superior demais ou autoimportante demais a ponto de você não se submeter ao que você tem que se submeter, nem fazer aquilo que você tem que fazer de maneira efetiva. O segundo ponto que nós vamos trazer nesse estudo de hoje tem relação com o serviço propriamente dito. Que, primeiro, a atitude de estar absolutamente livre a partir da sua relação com a morte. E segundo, o mestre Yamamoto Tsunetomo, ele fala sobre serviço em si. Então ele diz assim, um homem ao serviço, que é um samurai, samurai significa aquele que serve, precisa apenas de pôr o Senhor no centro de seu coração.
Nada é mais desejável que isso. Devemos apreciar a grandeza da generosidade dos nossos antepassados e estar preparados para sacrificar o corpo e a alma em sujeição reverente. Precisa pôr o Senhor, o seu Senhor, no centro do seu coração. Essa relação também ela é absolutamente desconhecida para essa humanidade atual, onde a pessoa ela não vai servir a um mestre, a um senhor ou ao líder do clã, da família, ela não vai servir a alguém e nem colocar essa pessoa como num patamar superior em relação à sua existência. Porque nós estamos vivendo a era de autosserviço, em que as pessoas se colocam em primeiro plano sempre, as pessoas se colocam num patamar superior e elas querem que todo o restante lhe sirva. Então, obviamente, para essa época, viver na essência o serviço como um samurai viveria, como um guerreiro que trilha o caminho do Bushido, eu digo que seria praticamente impossível. Porque é necessário a pessoa ela ter uma entrega tão grande que ela vai pegar e colocar acima da própria vida a vida do Senhor. Quem é esse Senhor? Essa pergunta fica para vocês. Quem é o seu Senhor? Quem é a pessoa que você serve? Porque isso é necessário para que haja um propósito. E pode ser que a pessoa diga, eu vou servir a mim mesmo. Ela vai ter que ser autossuficiente de maneira tão intensa que ela vai ter que buscar em si ou na sua própria consciência esse Senhor que vai lhe orientar. Na Índia é muito comum o discípulo encontrar o guru e olhar para o guru como um ser que foi já unificado com Deus, que já se uniu à divindade. Então, ele é digno o suficiente de ser chamado de Senhor. Nós temos uma influência cristã muito grande e para nós, Senhor é apenas Deus, ou a sua expressão mais próxima que nós conhecemos como Jesus Cristo. Porém, para os hindus, que existem milhares de deuses para eles consideram também que uma pessoa que se autorrealizou se uniu à divindade. Então, um discípulo olha para aquele mestre como se fosse a expressão física de Deus e toca em seus pés, e lhe serve, e lhe adora, né? Isso tem até uma yoga para isso, né? Que é, se não me equivoco, Bhakti Yoga, em que a pessoa ela assume essa atitude do discípulo e serve com um amor imenso a uma pessoa humana, como se ela, ou através dela, se expressasse Deus. É difícil carregarmos esse sentimento, porque hoje em dia é difícil encontrarmos pessoas que são dignas desse tipo de serviço. Então é compreensível que as pessoas queiram o tempo inteiro colocar os seus próprios interesses acima do interesse coletivo, acima do interesse da família, do clã, do seu próprio mestre. Então, precisamos refletir sobre esse valor. Ele precisa ser atualizado ou nós podemos trazer isso para a atualidade? O que você acha? Esse conceito ele pode ser atualizado? Ele poderia ser utilizado como na época de Yamamoto Tsunetomo? Então veja que ele fala que devemos apreciar a grandeza da generosidade dos antepassados e estar preparados para sacrificar o corpo e a alma em sujeição reverente. Ou seja, é um serviço extremo. E o que é sacrificar corpo e alma? De acordo com a visão cristã, a alma é aquela parte do espírito que existe dentro de nós. E uma pessoa que sacrifica a alma, ela perdeu a alma, digamos, ela foi para o inferno. Aqui não, a alma, dentro da visão samurai, está relacionada com a espada ou está relacionada com a própria vontade. Então a pessoa sacrificar o corpo e a alma seria sacrificar o corpo e a vontade dela. Dedicar toda a sua vontade ao serviço ao seu Senhor. E isso é algo o mais desejável possível. E Yamamoto diz, lá adiante, além disso, é benéfico que o samurai tenha inteligência e talentos além da fidelidade. Contudo, até um homem que seja inútil e incapaz de realizar alguma coisa, eficazmente será um servo fiável, desde que sua fidelidade seja sincera. Então, ele diz que além do indivíduo ele ter essa característica de serviço,
ele seja leal ao seu senhor. Seria bom se ele tivesse inteligência, se ele tivesse outros atributos. Agora, se você vai pesar os atributos e a fidelidade, Yamamoto Tsunetomo diz que a fidelidade do servo ela é superior aos atributos. Então não adianta ter uma pessoa com muita inteligência, ter uma pessoa com inúmeras capacidades, que consegue fazer muitas coisas, mas que não tem fidelidade ao clã, que não tem fidelidade ao mestre, que não tem fidelidade ao Senhor. É melhor a fidelidade, ou seja, é melhor essa capacidade de colocar o seu Senhor, o seu mestre, acima de qualquer coisa, do que a inteligência ou a capacidade de realizar atributos diversos. Então, em conclusão, nós estamos falando aqui que o que pode conduzir um homem ou uma mulher a um nível superior na sua própria existência é ter uma dedicação ao serviço desinteressado em entrega total. Nós estamos falando que uma pessoa que se entrega parcialmente a um objetivo, ela não vai atingir o sucesso. Hoje ainda eu estava observando e me mostraram um vídeo muito interessante de alguém que triunfou no marketing digital, né, na internet. E a pessoa, ela fez, aquela Lara Nesteruk, ela fez uma análise de um perfil de uma pessoa que trabalhava com arquitetura. E que a pessoa dizia, reclamava que já havia tentado de tudo e que estava pensando em desistir. E aí a Lara, quando ela foi analisar o perfil da pessoa, a pessoa tinha 3 meses apenas fazendo postagens consistentes, e muito poucas. Ou seja, tinha poucas postagens no feed, tinha poucas postagens no story, não tinha organização ali em relação ao que ela estava querendo comunicar. E aí Lara bateu muito duro nesse sentido, porque dizia que a pessoa ela precisa ser absolutamente consistente, ela tem que produzir muito durante muitos anos e sem esperar um retorno rápido para aquilo que ela está fazendo. Não é a essência disso que nós estamos falando? Ou seja, uma pessoa que ela se coloca dentro do âmbito mais moderno que tem atualmente de serviço, que é o digital, e você todo santo dia, você se coloca na condição de servir, de ensinar, de entregar conhecimento, de entregar conteúdo, e você faz isso de uma maneira intensa e desinteressada ao longo de anos. Você não está colocando uma causa acima de si mesmo? Com certeza você está. Então isso é um atributo de desinteresse, de desapego. A pessoa simplesmente ela se coloca num plano inferior em relação ao seu propósito. E o seu propósito é o seu Senhor. É aquilo que vai mover a pessoa em direção ao caminho, ao que ela quer atingir, ao que ela quer obter. Então fica essa reflexão, se você quer se tornar um homem extraordinário, uma mulher extraordinária, tenha um propósito que seja superior a ponto de você colocar aquilo no centro da tua vida. E como dizia aqui Yamamoto Tsunetomo, né, a pessoa ela deve estar preparada para sacrificar o corpo e a alma, ou seja, a sua vontade, em sujeição reverente ao seu objetivo. Essa é a fórmula do sucesso. Um grande abraço e até o próximo vídeo.